Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Global Insights. O meu nome é Rafael Meyer e hoje estou aqui para falar sobre inovação, sustentabilidade na indústria. E para me acompanhar nesse papo e me ajudar a construir essa conversa, hoje uma convidada muito especial, Regina Zimmermann, que hoje é diretora de operações da Termotécnica e tem uma vasta experiência na indústria que com certeza vai agregar muito aqui para a gente hoje. Muito bem-vindo e obrigado pela tua presença aqui, Regina. Olá, Rafael. É um prazer também estar aqui, a gente poder conversar, falar desse tema tão interessante, né? Falar de negócios, falar da indústria, falar de inovação, de sustentabilidade. Então, quero dizer que aceitei esse desafio aqui com muita alegria Legal. e vamos bater bola, vamos trocar umas ideias aí, quem sabe as nossas ideias, a nossa conversa não desperte aí um interesse de alguém que queira fazer algo diferente, significativo. É isso aí. Nosso objetivo é esse, né? Inspirar, trazer insights e poder compartilhar, né, o que a gente faz aí no nosso dia a dia e que pode talvez agregar para quem está ouvindo aí um pouco a gente. Primeiro, de novo, agradeço muito a tua presença, estou muito honrado por isso. E para a gente poder começar, eu queria que pudesse contar um pouco dessa tua trajetória na indústria. Eu dei uma olhada no teu LinkedIn e vi que tem experiências muito bacanas até chegar hoje como diretora de operações. Teve uma construção muito relevante dentro da indústria por segmentos também diversos. E se você puder contar um pouco da sua história em primeira pessoa, seria muito legal para a gente. Bacana. Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer que sou joinvilense, né? Tenho muito orgulho de ser daqui, de Santa Catarina, e cresci nessa cidade, sendo filha de pai e mãe joinvilense, onde pra gente valores é a família, é o trabalho, são as tradições. Então aqui eu pude fazer o meu ensino primário, ensino médio, e tive a oportunidade, ainda no final dos anos 80, de cursar a Universidade Federal. Eu sou engenheira química de formação. Nossa, legal. Na época não tinha engenharia química aqui, eu fui para a Federal e foi muito transformador na minha vida, né? Eu acho que um curso como esse, e eu sempre fui muito dedicada, sempre tentei fazer algo a mais. Na época da universidade, eu não fazia só universidade, eu já tinha estudado um pouquinho de inglês. Aí eu pensei, poxa, as maiores indústrias químicas são na Alemanha, eu vou estudar um pouquinho de alemão também. Os meus avós falavam, meus pais não falavam, mas meus avós sim. E uma das coisas bem importantes foi ter me dedicado também à iniciação científica. Legal. Lá eu comecei a fazer pesquisa e eu nem me dava conta disso. Eu fui trabalhar com resíduo, com cascas de camarão. E das cascas de camarão, no setor de química, eu era bolsista de iniciação científica, a gente extraía a quitina e a quitosana. Hoje, quitosana se encontra nas farmácias, é um emagrecedor natural, tem uma série de aplicações, mas há mais de 30 anos atrás, eu entrei na faculdade em 87, lá estava eu trabalhando com resíduo, valorizando esse resíduo, trazendo uma riqueza, imagina, das cascas de camarão, né? E a minha trajetória profissional, eu tive a oportunidade de ser estagiária da Petrobras, uma época de ouro da Petrobras, e eu tinha, assim, dois objetivos. Olha, ou eu ia para a Petrobras, seguir carreira na Petrobras, porque os processos eram incríveis e eu era muito apaixonada, assim, pelo processo, pela transformação, ou me dedicava realmente, focava na indústria química e ia buscar uma oportunidade lá. Então, na época, entrar na Petrobras era só com concurso público. Eu não tinha nenhuma previsão de abrir um concurso. Fiz meu estágio lá e quando eu me formei, foi em final de 1991, não tinha muitas oportunidades. O mercado estava muito restrito naquele momento, mas me surgiu uma super oportunidade que foi na BASF, na BASF, no interior de São Paulo, a maior indústria química do mundo. Então eu fui para lá, fui trabalhar, era bastante jovem, com 23 anos eu ingressei na indústria. Essa minha trajetória da indústria é uma trajetória de 33 anos. São 33 anos ativa na indústria e todo dia é um dia diferente. Todo dia é um dia de emoção diferente. E eu acho que eu nunca deixei de aprender, de me deparar com coisas novas, de ter muitos desafios. E eles me estimulam muito. Então eu tive uma passagem
na BASF, fiquei lá por 3 anos, virei uma especialista em desenvolvimento de poliuretanos, e eu era especialista em solados de sapato. Solado, sapato de segurança, entressola de tênis, sola para sapato moda feminina. Lá eu tive contato assim, com os primeiros conceitos de marketing, com design, com necessidade de entender qual era o produto e ter que vir para dentro da indústria e desenhar qual era a formulação, qual era o material que ia conseguir atender esses requisitos que eram esperados. Depois minha segunda experiência, e aí foi uma experiência longa, foi uma oportunidade de voltar para Joinville, para trabalhar na Acros. E na época todo mundo falou assim, Acros, né, que depois virou Amanco, Mexiquem, Amanco Vavin. E eu tenho uma história de 17 anos nessa empresa. Foi muito bacana porque a empresa mudou muitas vezes e a gestão mudou. E eu tive a oportunidade de mudar porque eu cheguei como uma engenheira e virei diretora industrial da empresa nessa trajetória toda, né? Então foi uma vivência assim incrível e eu posso contar muitas coisas depois, mas eu cheguei para desenvolver formulações de PVC, de tubos e conexões. A gente fala tubos e conexões de PVC, mas ali tem uma formulação, né? Não é 100% PVC. Nas conexões até bem próximo disso, mas tem alguns aditivos que conferem propriedades, porque se a gente fosse processar o PVC puro, ele não processaria, ele queimaria. E os tubos também. Tubos é um pouquinho menos, tem mais aditivos e que são fundamentais para chegar nas propriedades aí, que é conduzir água, conduzir esgoto. Então foi muito transformador. Bacana. E estou há 13 anos agora na termotécnica, trabalhando com outro tipo de material, com outro tipo de atendimento de mercado, né? Na Amanco, por exemplo, na BASF era muito B2B, na Amanco mais B2C. E na termotécnica, agora trabalhando com EPS, com isopor, com uma espuma, é um outro tipo de material. E voltei a ser mais B2B, mas atuando num outro segmento, mais voltado a embalagens, à indústria. Então, enquanto que na Amanco era construção, enquanto que na BASF era uma indústria química, depois eu fui me voltando mais à transformação. Então, assim, são tantas possibilidades, é um mundo tão diverso, é tão bacana. Muito inspiradora a trajetória, até legal, né, ser daqui, né, de Joinville e tal, também sou de Joinville, legal. E é muito bacana ver essa carreira também construída, mesmo que voltando uma empresa aqui, né, uma empresa tão próspera como é a termotécnica e bom, o que isso também gera de resultado, isso é muito legal ver uma profissional assim, parabéns pela trajetória. Queria entrar agora especificamente nesse teu desafio atual, termotécnica, que é uma empresa líder no segmento, inspiração para várias outras indústrias, não só da nossa região, do Brasil, também, né, como um todo, e é uma indústria focada no processamento, transformação e produção de EPS e todos os segmentos que utilizam isso, né? Como que hoje você lida com esses desafios falando nessa indústria de materiais? Quais os principais desafios que você enfrenta na tua cadeira hoje? Opa, vamos lá, são muitos e é muito bacana estar na termotécnica porque também é uma empresa nacional, uma empresa joinvilense, né? Termotécnica no passado que era Tupiniquim, que pertencia à Tupi, né? E que depois seguiu nos anos 90 ali, mais começo dos anos 2000, uma separação. Então é uma empresa nacional, mas uma empresa nacional que não está só aqui em Joinville. Nós atuamos em multi-sites. E é minha responsabilidade conduzir as operações da empresa. Então eu sou responsável por manufatura, esse está no meu desafio. E aí com todas as particularidades, né? Porque o isopor, ele é uma espuma plástica. E às vezes as pessoas até desconhecem que é um plástico. Ele é um plástico, só que ele é 98% ar. Mas sendo um plástico, ele pode ser reciclado. Né? Bacana. Então também depois a gente pode falar sobre os desafios do plástico no mundo atual, na sociedade. Excelente. Mas o desafio da operação, ele é muito bacana porque assim, a logística é algo muito crítico.
Então você tem que estar muito perto do seu mercado, o mais perto possível. Se possível, colado com o cliente ou dentro da casa do cliente. Né? Então aqui em Joinville é a nossa matriz, né? Nós temos um grande cliente aqui e outros clientes no estado de Santa Catarina. E no Paraná, 120 quilômetros daqui, nós temos uma outra unidade. São unidades muito grandes. São unidades muito dedicadas. Lá nós temos também outro grande cliente, são os clientes de refrigeração. São os maiores, né? Então aqui em Joinville é o Whirlpool. Lá em São José a gente atende a Electrolux, que está em Curitiba. Regina, mas é tão perto, não vale a pena estar num site só. Eu digo, não vale a pena. Porque são muitas entregas por dia, né? São, por exemplo, 30 entregas por dia. E aí você depender de uma BR, e nós atendemos numa complexidade grande, porque é just in time, são janelas. Nós temos horário para chegar com o nosso caminhão. Não tem espaço para falha. E ainda com um produto tão volumoso, né? A gente tem que estar estrategicamente muito bem colocado. E aí temos uma unidade em São Paulo, que é em Rio Claro, que atende também esses clientes e vários outros que estão no estado de São Paulo. É uma unidade muito importante, a nossa maior unidade. Depois uma unidade em Manaus, que é uma unidade onde nós temos uma maior diversificação. Lá nós temos clientes japoneses, clientes coreanos, clientes chineses, né? Tem Whirlpool, tem Electrolux também, tem uma série de outros que estão lá. Muito concentrado em ar-condicionado, né? Em micro-ondas. Ao passo que ali em São Paulo eu acabei não falando sobre isso, mas também é muita lavanderia e cocção. Então no Brasil isso é mais ou menos assim segmentado por região. Então toda essa parte é muito para atender indústrias e é muito B2B. E temos uma outra unidade que é em Petrolina. Petrolina é no estado de Pernambuco, no interior, e muito divisa com a Bahia. O Rio São Francisco, que passa ali, divide Petrolina de um lado, Juazeiro do outro. E lá nós estamos para atender o agronegócio. A nossa solução, as conservadoras, né, e na verdade o EPS, o poliestireno expandido, que a gente conhece popularmente como isopor, ele tem duas grandes propriedades. Ou ele vai proteger um eletrodoméstico, ele protege muito de vibrações, de choques. Então ele faz muito bem esse papel, ele defende o produto, de modo que ele chegue íntegro na casa do cliente, sem amassar, sem riscar, chega protegido de fato. Nossos engenheiros, eles projetam a embalagem que se encaixa perfeitamente no produto, de modo a travar, de modo a poder empilhar, paletizar, né, e bastante versátil nesse aspecto. Então, proteção é um atributo muito significativo. E o outro atributo do isopor é a conservação térmica. E aí seja para conservar uma casa, na construção civil, que é o mercado que a gente foca, mas não é a nossa principal, vamos dizer assim, não está dentro da nossa principal estratégia, mas a gente também atende a construção civil. E o agronegócio, como eu falei, a conservação de frutas. Então, uma uva, por exemplo, embalada nas conservadoras de EPS, elas duram cerca de 30% mais do que quando no papelão. Porque o isopor, ele tem esse atributo, ele não gosta de água, então ele deixa a fruta ali mais conservada, mantendo o shelf life, que é um termo técnico que a gente usa, que é o tempo de vida dessa fruta. Perfeito. Desde a colheita, desde o campo até a mesa do consumidor. Então a conservação é um atributo muito bom. E seja também para conservar alimentos, conservar vacinas, medicamentos. Então, cuidar dessas fábricas, são quase 1.000 funcionários, né? E tanto da manufatura, que é uma manufatura que depende muito das utilidades, a gente usa vapor para que consiga fazer essa espuma, né? E dar estabilidade a ela, como a logística. São dois grandes desafios e que demandam muito das operações, né? Que excelente. Quando você fala das aplicações, confesso que pesquisando aqui, gerando essa pauta, me chamou a atenção tomar consciência de tantas aplicações que o EPS hoje tem, tantas soluções que a Termotécnica também desenvolve para diversos segmentos, né? Como você comentou, os produtos para saúde, medicamentos, vacina, o agronegócio, exportação de frutas, de flores, isso é muito, muito utilizado. E
hoje eu penso que o que mais eu consegui encontrar de inovador, você comentou, a construção civil, né? Uhum. Construção civil a gente está nesse começo de jornada sobre a utilização, mas vem tendo uma aceitação muito positiva devido ao custo e justamente as propriedades que o EPS consegue conceder à construção civil, facilitando a construção, deixando mais barato, deixando mais rápido, mais leve e com as propriedades semelhantes à uma alvenaria. Então, me chamou muita atenção esse material, queria entender como que está essa visão, apesar de não estar diretamente no plano, né, tanto de escala, como que isso está funcionando para vocês, como está sendo se desenvolver com essa indústria da construção civil, que eu imagino que é uma novidade, fora as embalagens e as outras soluções que vocês têm. Né? Na construção civil, eu acho que tem muito espaço aqui no Brasil, ainda tem muita oportunidade. No mundo se usa muito EPS na construção civil. Na Europa, como conservação de energia nas casas, é fantástico. Então, a conservação, muitas das paredes, as paredes lá não são muito finas, elas são maiores, então o EPS está por fora da alvenaria, seja para dentro de casa, seja para fora. E aí tem várias camadas que dão uma proteção, dão um isolamento, mas ele é fantástico, ele contribui muito na conservação de energia nesse aspecto. Aqui no Brasil acho que cresceu muito como enchimento de laje, e aí ele contribui também para a estrutura ficar mais leve, para usar menos concreto. Eu acho que esse é um grande atributo. Na infraestrutura é fantástico para aterro de solos moles, para construção de pista, cabeceira de pista, de ponte. Tem uma aplicação fantástica. Existem 2 processos para fazer a transformação do EPS. Um deles, por exemplo, a embalagem de uma geladeira, é feita através da moldagem. A moldagem é muito parecida com a injeção. São máquinas que nós chamamos moldadoras e tem um molde. O molde vai dar a forma ao produto. O outro processo é um processo onde a gente faz um grande bloco, um bloco muito grande, de 5 metros, depende do tamanho do equipamento, da bloqueira. E depois se sai fatiando. Muito parecido como, por exemplo, as placas de isopor que a gente usava na escola, né? Ou às vezes alguma escultura. Ele é um grande bloco, mas ele serve para muitas aplicações. Ele pode ser cortado, pode ser o enchimento da laje, pode ser a proteção da parede, ou ele pode ser usado nesse formato de bloco quando ele é usado na infraestrutura para aterro. Além disso, ele é muito versátil em termos de densidade. O que é isso, Regina? O que é densidade? Né? A massa sobre o volume. Então, ele pode ser mais leve, dependendo da aplicação, do que ele tem que proteger, ou numa densidade bem alta mesmo, como, por exemplo, uma aplicação que eu não falei aqui, que também tem mais um cunho industrial, que é a do capacete. Todo capacete, todo motoqueiro, por exemplo, está carregando ali dentro um invólucro que ele não vê, mas que é de isopor, que dá a leveza e ao mesmo tempo a proteção. Por fora ele é bonito, tem aquela aparência bacana, por dentro também tem todo o tecido que protege, mas o que dá essa resistência ali ao choque é um capacete de EPS que é moldado no formato da cabeça. E aí de uma forma mais densa para... Muito mais denso, né? Para ficar seguro. Aí a gente fala numa densidade de 90, né? Quando eu tenho outros produtos, como por exemplo enchimento de laje, numa densidade de 10. Como eu tenho a embalagem do eletrodoméstico variando de 19 a 21, e dentro da geladeira, o que separa ali o refrigerador do ambiente mesmo da geladeira, ali também uma densidade um pouco maior para fazer esse isolamento térmico juntamente com o poliuretano. Muito bacana, né? Então, são várias aplicações, né? Várias aplicações, assim, tudo parece muito simples, né? Mas eles têm as suas particularidades. Aí você pode me perguntar, Regina, e essas bandejinhas que a gente vê aí transportando comida, né? As marmitinhas, esse produto, ele é diferente. A gente também popularmente chama de isopor. Sim. Mas ele é diferente. Ao passo que eu estava explicando ali o que é EPS, esse é o XPS, ele é feito por um outro processo. Ele é reticulado, ele é feito numa extrusora, depois é conformado. A gente não faz esse tipo de produto. Mas nós somos capazes de reciclar esse tipo de produto. Então, quando a gente for falar de inovação, de sustentabilidade, depois eu te explico isso aí um pouquinho melhor. Eu já ia justamente puxar esse assunto, porque
apesar de vermos bastante inovação na indústria do EPS, do processamento, ele também tem essa pegada sobre sustentabilidade, né? Como que isso funciona? Eu sei que hoje a Termotécnica é referência em um programa para fazer a reciclagem ou o reaproveitamento desse material. Como que funciona isso na prática hoje? Eu vou te comentar e tenho muito orgulho disso também. A Termotécnica vem numa jornada. Isso já não é mais uma iniciativa, é uma jornada que começou há bastante tempo atrás. Mesmo antes da minha chegada na empresa, eu cheguei em 2012 e desde 2007 a empresa já tem um programa que se chama Programa Reciclar EPS, em que vem trabalhando na conscientização de toda a sociedade que o isopor ele é reciclável e mais do que isso, nós estamos na prática reciclando. Então é muito importante e aí a gente começa a falar também de sustentabilidade, de estratégia, de inovação e eu posso te detalhar tudo isso, né? Porque na verdade o desafio da sustentabilidade ele vem sendo um desafio muito grande e eu sou uma entusiasta nesse sentido. Eu acredito que as organizações elas não devem pensar em gerar só resultado econômico. O resultado econômico ele é fundamental, ele é importante, ele é o que sustenta. Mas as organizações elas devem se preocupar em gerar algo a mais para a sociedade, né? E pensar nas gerações futuras. Acho que esse compromisso é fundamental para as organizações, para os executivos e eu tenho muita alegria de ter me envolvido em projetos ao longo da minha carreira, desses 33 anos de indústria, de grandes projetos de sustentabilidade, né? Acho que eu comentei ali da minha formação que eu trabalhei com resíduo, nem me dava conta disso, mas o meu primeiro desafio também na BASF foi substituir o agente de expansão do poliuretano. Na época a gente estava numa pegada o mundo inteiro, e esse era um objetivo da ONU, do PNUMA, né, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que era banir o CFC, o clorofluorcarbono. A gente estava muito preocupado com a camada de ozônio, né, porque isso poderia ter um efeito adverso na saúde das pessoas. Então, naquela época, eu participei da substituição do CFC por um agente de expansão que não tivesse esse tipo de efeito aí deletério. Na Amanco, eu também tive a oportunidade de me envolver fortemente na busca da sustentabilidade do PVC e tive até a oportunidade de fazer um mestrado em engenharia ambiental e registrar o case que a gente fez lá de substituição do estabilizante à base de chumbo por calcizinco. E uma conversão do mercado nacional de uma forma muito rápida e na época a Amanco foi uma protagonista junto com a Tigre e fez esse movimento acontecer no Brasil. E na Termotécnica eu tenho essa felicidade de encontrar aí o programa Reciclar EPS e a gente fazer um crescimento muito significativo nesse aspecto, né? Então o programa já existia mesmo antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que veio em 2010, e a Termotécnica já tinha ali, ó, a empresa nacional, não era multinacional mandando da matriz aqui para o Brasil, era algo voluntário, uma preocupação do seu Albano Schmidt de querer fazer isso acontecer. E a gente foi, então, estruturando cada vez mais essa gestão, né? O programa já existia, mas o programa não tinha uma grande visibilidade, não tinha um reconhecimento. E ao mesmo tempo, a gente falou, não, isso aqui é estratégico. Fazer a sustentabilidade, fazer a reciclagem, né? E a gente foi sofisticando os termos, a gente falava muito, a nossa área da sustentabilidade. Não, sustentabilidade é algo muito maior, então vamos pensar em sustentabilidade. Foi quando a gente fez o primeiro relatório de sustentabilidade da empresa, que foi em 2012, e muito antes de organizações maiores e multinacionais quererem fazer um relatório de sustentabilidade, foi totalmente voluntário. E ali foi assinatura de um compromisso, e por isso que eu falo que é jornada, porque na sustentabilidade você tem que ir passo a passo, degrau a degrau, e existe algo
que é muito comprometedor, que é a constância. Se você quer fazer uma jornada, você tem que ter constância de propósito, constância nas ações, você tem que ter uma firmeza em relação a isso. E o relatório de sustentabilidade, ele é usado para nós como uma ferramenta de gestão. Uma ferramenta onde a gente possa ir medindo as nossas evoluções. E nos desafiando. A cada relatório a gente escreve ali desafios, coisas que a gente quer concretizar, quer fazer acontecer. E a gente vai perseguindo isso. Quando termina um ciclo, a gente vem publicando a cada 2 anos, a gente faz uma prestação de contas e já se desafia para o próximo ciclo. Uau. Então, nessa jornada, a gente pode dizer que desde 2007, por exemplo, a gente já recolheu e reciclou mais de 51 milhões de quilos de isopor, né? Muito legal. Pô, Regina, mas não é 98%? Olha o volume disso. A gente já fez uma brincadeira, a gente até já se perdeu nas contas. Mas a gente já concluiu, pô, com esse volume todo nós íamos encher 10 Maracanãs. Muito bom. E assim, ó, o que é bacana, antes a gente fazia a reciclagem e de uma forma mais rústica, de uma forma mais bruta e com produtos que aceitassem ele de uma forma menos pura. Agora, nos últimos anos, nós estamos sofisticando. A gente vem treinando cada vez mais as cooperativas, né? Antes disso, os catadores, as cooperativas, os gerenciadores de resíduo, as indústrias parceiras, né? Os portos, aeroportos, shopping centers. Nós trabalhamos em rede. Tem muitos parceiros que nos ajudam a recolher e a trazer de volta para dentro das nossas usinas de reciclagem, das nossas operações, o isopor. Então a gente vem trabalhando em vários critérios, em critérios de qualidade, de pureza, em cuidados internos, no processamento, em tecnologia, e oferecendo um produto mais nobre ao mercado. Então hoje ele já está virando peça para interior de geladeira, está virando gabinete de impressora, né? E uma série de outros materiais, além de rodapé, roda-teto, produtos de decoração. Isso é bem bacana. E é legal que são iniciativas, como você falou, é uma jornada, né? E eu imagino que isso também move todo o ecossistema, né, gente? Todos para também entenderem esse compromisso e também replicarem ou ajudarem vocês nessa própria jornada, né? Isso deve ser um trabalho que vai movendo as energias positivas, né? Muita energia positiva, tanto internamente, né, com os nossos funcionários. Existe um crescimento também, existe um amadurecimento em relação à sustentabilidade dos nossos próprios colaboradores, e eu acho muito legal porque a gente tem muita gente dedicada que fala também com muito orgulho de tudo isso. Os parceiros externos, os fornecedores, toda a rede, todo o ecossistema, tem muita gente que nos apoia nesse sentido. A sociedade, que também contribui na frente de todas as nossas operações, tem um PEV, tem um coletor. Então quem aqui que estiver nos ouvindo, que tiver isopor em casa, passa aqui na rua Band Schmidt, 2750, tem um PEV ali, pode depositar. Todo dia de manhã tá cheio de isopor. Que legal. Né? Mas a gente tem que continuar divulgando, é meio um trabalho de formiguinha, né? Lá na nossa usina de reciclagem, em Piraberaba, também tem um PEV e a sociedade também deposita. E além disso, eu vejo que a sociedade também torce pela gente, gosta desse trabalho, ele é muito importante, né? A gente sofre muita pressão hoje, o plástico é o vilão, a gente esquece de todos os benefícios que o plástico traz, né? O quanto ele evita de contaminação. Então, assim, pô, não é ruim os descartáveis, né? O descartável, estou aqui com a água, aqui é água pura. Isso não é mal. Agora a gente tem que fazer o nosso papel de descartar adequadamente, de promover a reciclagem, de incentivar quem faz a reciclagem, de valorizar, de apoiar. Esse é um trabalho importante em todos os segmentos, né? Muitas vezes a gente não se dá conta disso, né? Diz, não, tem que banir. Mas espera aí, se não for com plástico, vai ser com o quê? Sim. O avanço que a gente teve na medicina é fantástico. Os catéteres, né? Aqueles caninhos, aquelas cânulas, é tudo plástico, né? Entubar alguém é tudo plástico, o acesso central é plástico. Então o plástico está muito presente na medicina,
na agricultura, na alimentação, em tudo que você possa imaginar, né? Sim. Sim. Então, se a gente for pensar, não, Regina, mas é com papel. Não, legal. O papel dele tem que estar onde ele pode ir, mas nem tudo ele vai dar conta de desempenho, né? Ele tem problemas com umidade, ele tem problemas com estrutura. Ele vai bem para muitas aplicações, mas não é 100%, né? Para fazer pilhas de geladeira, por exemplo, ele vai umedecer, ele não vai entregar, né? Vai ter problemas, pode colocar as pessoas em risco, pode desmoronar, né? Então, cada um tem o seu espaço. Cada um tem o seu espaço. Ah, é com metal. Não, beleza, vamos minerar mais. Mineração também é um problema. Então, cada processo, ele tem o seu impacto ambiental, né? E ao longo do ciclo da vida, cada um tem uma história. Então, o que a gente promove, né, o que eu acredito mesmo, é a economia circular. Enquanto tiver matéria e energia, a gente não pode perder isso. A gente já fez o trabalho de buscar o recurso uma vez. Isso aqui não pode ser simplesmente descartado. Ele tem que recircular, ele tem que ganhar uma nova vida, né? A gente tem que reciclar, ou a gente tem que fazer o upcycling. Nós estamos falando também de upcycling, porque aí no caso do isopor que eu estava falando, pô, ele teve uma vida inicial, que foi uma embalagem. Um ciclo de vida curto, um material barato, que cumpriu a sua função. Quando ele se transforma, por exemplo, no PS, porque daí quando a gente faz o processo da reciclagem, a gente expulsa o ar. Ele não é mais 98% ar. Ele não é mais o EPS, o poliestireno expandido. Ele virou o PS, poliestireno. Uma matéria compacta, sólida. E ele vira, por exemplo, uma impressora. Um bem durável, de alto valor agregável. Quer dizer, ele foi promovido na vida dele. Ele cresceu na vida dele. Então é um upcycling. Isso não é um recycling. Upcycling. Então, quando a gente tiver matéria e energia, a gente não pode perder. Ah, Regina, mas o material aqui é super complexo, cheio de camada. Bem, desenhamos ele assim. Então, se a gente quer pensar em reciclagem, a gente deve primeiro, né, e pensar numa visão de sustentabilidade. Vale muito os conceitos lá dos 3Rs, dos 5Rs. É reduzir, né, reutilizar, reciclar, pensar, todas essas questões. Mas quando a gente se depara com material complexo e que não tem jeito mais, sempre tem um jeito, nem que ele vá virar energia, que ele vai servir para um outro processo, né? Então ele está se transformando, e essa é a coisa da transformação. Eu sou apaixonada pela transformação. Muito legal. Então, acho que esse é o nosso propósito. E fazendo uma pergunta agora bem... Enquanto você falava, eu fiquei pensando em negócio. E como geralmente isso é visto, sustentabilidade, tudo tem visto como custo. E você no começo falou que não, a gente percebeu que isso aqui é estratégia. O que acontece, ou como que vocês pensam essa questão de processar, de reciclar, de trabalhar sustentabilidade, fazer um programa que custa para a empresa, para que isso seja estratégico e também, eu imagino, uma ferramenta até de competitividade, né, com vocês, para aumentar essa competitividade, dando outras visões para outros mercados, enfim, eu acho que traz uma série de benefícios. Mas em que momento, ou aqui você atribui mudar de custo para a estratégia? Sim, eu realmente acredito nisso, e acredito não só no negócio da termotécnica, mas em todos os negócios. Você tem que olhar para dentro do seu negócio e ver o que é importante para o seu negócio. Então, por exemplo, para nós na termotécnica, é bem importante promover a reciclagem do isopor, para que a sociedade entenda que isso não é um problema e que existe uma solução, e que essa solução pode ser boa e gerar outros negócios, alimentar outras cadeias, outros mercados. Então, é estratégico por vários motivos. Primeiro, porque defende o produto da empresa. Nós defendemos a embalagem, né? E nós estamos absolutamente seguros que esse é o melhor material e o economicamente viável para fazer a embalagem, por exemplo, do que eu falei aqui, eletrodomésticos, né? E também conservação de tudo que eu já falei. Mas, para que não se tenha dúvida, para que não seja um problema, que não seja descartado,
ele tem uma solução e nós estamos empenhados em fazer essa solução acontecer. E queremos que toda a cadeia também sinta isso e faça. Que é recolher, é reciclar, é dar uma nova vida. Então, para nós, a economia circular, ela é fundamental para promover o próprio negócio da termotécnica. Legal. Então, assim, as coisas se somam. Quando eu penso assim, e quando eu tenho tecnologia envolvida, eu tenho pessoas, eu tenho um novo negócio. Eu tenho o negócio do repor. O PS reciclado nosso, ele se chama repor. Assim como tem o isopor, tem o repor. E o que é o repor? Eu estou repondo algo que um dia eu tirei da natureza. Eu estou devolvendo para uma outra cadeia produtiva aqueles recursos que foram usados. Então, você tem também uma questão relacionada à imagem. É um trabalho, é um propósito. Eu estou indo de encontro aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu estou promovendo isso na sociedade. E ele virou um negócio, ele também gera renda. Ah, Regina, mas, poxa, ele gera muita renda? Vocês têm metas? Nós temos metas. Nós buscamos resultados, e nós buscamos resultado positivo. Né? Então, assim, mas sempre vocês conseguem? Não, a gente tem obstáculos muito grandes. O primeiro deles é a logística, é trazer de volta a logística reversa. Isso custa dinheiro. Trazer de volta custa dinheiro para a empresa. O produto é muito barato. Né? E comercializar ele também é um desafio. Porque a gente precisa mudar a mentalidade de quem vai comprar. Quem vai comprar primeiro, mas é reciclado, quero pagar mais barato. E a gente tem que explicar, não, ele não custa mais barato. Tem muito trabalho envolvido, tem muita gente para fazer isso acontecer. Então ele tem o seu valor, ele tem o seu preço. Então a gente vem ensinando isso ao mercado. E às vezes quem vai usar diz, não, mas ele não é tão transparente. E aí tem um negócio legal para falar. Na Alemanha, por exemplo, o design das garrafas de água, eles são um pouco diferentes. A gente aqui, essa aqui não é tão fina, mas costuma ter as garrafas muito finas. Sim, ok, é uma estratégia, menos material, é legal. Mas na Alemanha, eles usam ela mais grossa, mas ela tem altíssimo conteúdo de reciclado. E ela não é tão transparente, ela é um pouquinho mais cinza. E aí foi muito legal que numa viagem, nossa, a gente viu escrito assim, ó, Grey is the new green. O cinza é o novo verde. Então, assim, como é importante a gente desenhar também os produtos pensando na economia circular, pensando nesse ciclo, né? Lá na Europa, os copinhos de iogurte, aqui a gente gosta muito das cores, então nós temos vários tipos de iogurte lá, sei lá, o grego azul escuro, o outro Lachandelle marrom, outro Danoninho vermelho, né? Sim. Então nós temos muitas cores. Quando vai reciclar tudo isso, fica uma miscelânea de cores. E aí ele tende mais a ser o preto, às vezes um produto não tanto valorizado. Lá na Europa eles usam muito mais um cinza, um creme, um branquinho, que a hora que recicla ainda fica um material bastante nobre, né? Então é uma estratégia de design de produto. Então, para te ilustrar o que é estratégia, né, eu acho que fica claro, dentro do nosso mapa estratégico, está lá em cima, na dimensão de resultado, fazer economia circular na prática. É um resultado para nós. E aí a gente tem o resultado tanto do percentual de quanto a gente coleta, em relação a tudo que a gente faturou. Nós temos um preço médio do produto vendido, nós temos a quantidade que a gente captou, e o número de novos produtos que a gente fez, de novas aprovações. Então, e o resultado econômico final, o EBITDA, que a gente gerou desse negócio. Agora, cada negócio tem a sua particularidade. A empresa anterior que eu trabalhei, nós estávamos na condição de fluido. Então, a água para nós era a grande bandeira. Então, o pensamento em relação ao que nós desenhávamos para sustentabilidade era diferente. A estratégia tinha sustentabilidade, mas os programas eram particularizados a isso. Se é uma empresa de energia, vai desenvolver a estratégia de uma outra forma, né? Se é um comércio, vai botar lá também o que é prioridade dentro desse contexto. Você tem que eleger as suas bandeiras, eleger as suas prioridades. Excelente. Até da forma que tu falou, eu entendo que hoje
não só a reciclagem, mas todo esse processo, essa jornada, é uma unidade de negócio. Vocês tratam como uma unidade de negócio. Né? Então, ela não é simplesmente o custo. Não. Ela é uma unidade de negócio e, como qualquer unidade de negócio, com seu custo e sua receita, com estratégia, né? Aonde que a gente vai, quais são os clientes que a gente vai buscar. E aí, nesse processo, nesse negócio do repor, eu estou totalmente envolvida, né? De ponta a ponta com fazer esse negócio acontecer. Excelente. Então, isso também está dentro das minhas responsabilidades, né? Que eu falei, olha, a manufatura, a logística, as engenharias, toda a parte de supply chain está comigo, inclusive compras. Tem as equipes que trabalham nessa parte e o tema da economia circular, do repor, está totalmente comigo também. Excelente. E justamente falando um pouco da sua experiência que você teve na empresa anterior, mas imagino que na termotécnica não deva ser diferente em relação a justamente a internacionalização. Você já atendeu na outra experiência com a Manco, plantas diferentes, diversas culturas, mercados. Qual que é esse desafio para esse teu segmento novo de expansão internacional? Como que vocês estão observando esse movimento no mercado global, né? Hoje a gente pega muita carona, né, como termotécnica, pela característica do produto. Então, assim, nós não temos nenhuma estratégia, vamos exportar isopor. Não. A gente, quando vai numa exportação, eu digo que a gente vai carona. Ou nós vamos abraçando um eletrodoméstico, ou nós vamos protegendo, conservando as frutas, né? Nós vamos junto com os nossos clientes, mas proporcionando isso a eles. Proporcionando, por exemplo, frutas que vão para o Oriente Médio, além da Europa, né? Frutas que estão indo para os Estados Unidos, ou que estão indo para a Ásia. A gente vai junto, vai de carona. E a gente faz testes. Nós temos, por exemplo, na Holanda, um laboratório que é parceiro nosso que comprova esse tema do shelf life. Nós já fizemos provas comparativas, né, mostrando o benefício do produto. Então, um pouquinho diferente. Na minha experiência anterior, eu tive muito contato com as operações. Eu tive responsabilidade de tocar operações, por exemplo, na Argentina, no Peru, no Chile. Sim. Né? Então, de participar de um task force onde a gente foi na América Central também, mas aí muito trabalhando com as pessoas, com a cultura das pessoas e não necessariamente fazendo o negócio, né? Na termotécnica ainda a gente tem assim uma oportunidade de exportação que não é tão carona. Hoje a gente tem também exportado o repor para outros países. Legal. Existe uma demanda grande do isopor reciclado para aplicações de isolamento térmico. Isso tem sido fantástico. Então, enquanto a gente desenvolve o mercado nacional para aplicações mais nobres, como essa que eu falei da impressora, né, como, por exemplo, proteção de dispensers, como material elétrico, a gente está trabalhando em muitas frentes. Fora do Brasil, essa frente da conservação térmica está muito desenvolvida. Então, a gente exporta também, né, mas é uma quantidade pequena, são alguns containers aí por mês que a gente está fazendo. Então, planos da termotécnica internacionalizar como operação, a gente não tem, nesse momento, essa ambição. Já estudamos no passado, principalmente Argentina, Chile, né? O que nós temos são parceiros, nós temos muitos parceiros. Inclusive nessas exportações que a gente manda junto com os clientes, nós temos parceiros de reciclagem fora do Brasil, que nos ajudam a garantir a reciclagem disso que vai com a exportação e que, inclusive, emitem certificado de reciclagem. Então, isso também é uma segurança a mais para o nosso cliente, né? Eu achei legal que você falou quando o produto ele pega carona, mas só eu imagino que essa carona ela também deve exigir adequações de vocês, justamente porque o mercado, às vezes, do cliente de vocês exige, como Europa, Estados Unidos, tem algumas exigências sobre material, sobre embalagem, e quando a gente trabalha com internacionalização de clientes é uma constante, a gente percebe que existe essa necessidade de se adequar ao mercado conforme a exigência que o cliente tem. Como você comentou das embalagens na Europa, que utilizam de plástico, tem toda uma outra metodologia e já é uma cultura diferente, né? Porque eu imagino que você chega aqui na Europa, da Europa
a empresa com a mesma embalagem que ela tem lá, o mercado talvez não vai aceitar, porque já está acostumado com uma embalagem colorida e vai estranhar aquele primeiro contato, né? Acho que esse é o primeiro ponto de comparação. Mas pensando em como a gente vê o material aqui, existem outros países que vocês enxergam de uma forma como um benchmark, utilização desse material, e vocês se inspiram aqui? Como que funciona esse trabalho hoje? Muito. Vamos tentar dividir, vamos falar de benchmarking, fundamental, e nós temos bons parceiros, principalmente na Europa. Todo o nosso maquinário é europeu, e tanto seu Urbano, seu Nivaldo, como eu, nós temos muitos parceiros. Eu estou indo agora para a Europa, vou com 2 pessoas da minha equipe. A gente vai na Feira K, que é a maior feira do segmento, acontece a cada 3 anos em Düsseldorf. Lá é onde a indústria do plástico lança todas as novidades e dali depois cascateia aí nesses 3 anos, né? No ano que vem a gente vai ver aqui provavelmente na Interplast boa parte dessas inovações. Legal. Mas antes da feira eu vou passar nos fabricantes de equipamentos, eu vou passar num fabricante de matéria-prima, num outro fabricante que está desenvolvendo uma nova tecnologia para a gente de materiais. E no final eu vou passar na empresa que eu digo que é a empresa irmã da Termotécnica na Itália. Então eu tenho um bom relacionamento com o dono dessa empresa e toda vez que eu vou lá ele me recebe e eu vou levar mais pessoas da minha equipe e a gente fala de todos os detalhes do processo, do negócio. E isso é muito importante. Eu acho que a gente cresce muito fazendo benchmarking, né? Eu sou entusiasta do modelo de excelência de gestão, do MEG, e o benchmarking ele é fundamental, né? Então, quanto mais a gente puder praticar o benchmarking e não ficar só assim, nessa de a gente muitas vezes olha para o próprio umbigo, né? Então, mas aqui no Brasil eu já sou o melhor do meu segmento, eu já faço isso, faço aquilo, né? Cuidado, né? Sempre tem um jeito de fazer melhor, tem alguém fazendo diferente, ou tem uma meta mais ambiciosa que eu posso colocar para a minha equipe. Então, eu acredito muito no benchmark. Falamos também das particularidades, né? Aqui, as conservadoras de fruta, no nosso mercado, a turma adora os rótulos, e esses rótulos dão um trabalho, eles são muito bem elaborados, eles são muito coloridos, e a gente fala a caixa é customizada. E temos alguns dilemas aí para fazer a customização, a gente vem automatizando, mas automatizar o isopor é uma coisa um pouco complicada, porque ele não pode receber uma pegada mais firme, né, vazio, né? Quando ele está embalando algo, ele é gigante, mas quando ele está vazio, ele tem lá a sua delicadeza para tratar. Mas é algo que a gente vem resolvendo. Então aqui no Brasil se gosta muito dessa identidade, dessa personalização com a marca do cliente. O europeu já não gosta. Já chega lá, tem que reciclar, e a gente já teve pedidos, olha, eu não quero esse rótulo, eu quero que vocês mandem a caixa branca. Então isso é uma particularidade do mercado. E a terceira, você falou de restrições, e eu acredito que cada vez mais a gente vai ter exigências para exportação, restrições, barreiras, na linha do que a gente vê do tarifaço, tá? A tendência das exigências, das regulamentações, ao meu ver, é crescer. É crescer. Mais exigência para exportação. E a gente tem que estar preparado, né? Tem que estar atento, tem que estudar. E é legal que você tocou também nesse assunto da tendência e falando um pouco da economia global, né? O quanto que isso também impacta diretamente vocês, porque o que a gente observa às vezes são movimentos de barreiras não tarifárias. Sim. E eu acredito muito que essa questão de embalagem, de material, é um exemplo, né? Ah, sim. Claro, se isso não vier pronto para reciclagem, não aceitamos, né? A própria Europa, eu sei que eles têm uma questão da embalagem da garrafinha plástica e da tampa ser juntas, né? Então, só isso já é uma exigência que aqui no Brasil a gente já estranha. Quando você vai viajar e vê que a tampa não sai totalmente da garrafa para está ali para não se perder, para garantir a reciclagem. Exatamente, né? Já tem essa preocupação nesse tipo de material
quando a gente fala de outros, como o EPS, por exemplo, imagino que deva ter essa mesma cobrança até do próprio consumidor, né? Porque a gente está numa era que o consumidor tem exigido sustentabilidade de toda a cadeia. E eu acho que a Europa está muito madura nisso, né? Muito madura. Eu acho que o tema na Europa é a embalagem de uso único. Né? Eles vêm combatendo muito a embalagem de uso único. Então, evitar ao máximo a embalagem, ao mesmo tempo a embalagem ela é necessária. Né? Esse é um dilema. E é algo com que a gente tem que lidar. E tudo isso faz muito sentido, cada vez mais exigência, esse tipo de barreira. E principalmente porque assim, todo o contexto geopolítico, ele vem se transformando, né? Todos os conflitos que nós estamos vendo e o crescimento, principalmente da China. A China vem numa vertente de industrialização muito forte. Né? E os corredores de mercado internacional, eles vêm mudando muito ao longo aí desses últimos anos, né? Se a gente olhar 30 anos. E mesmo a participação do PIB. Eu tive acesso a dados recentes, então aí num horizonte de 30 anos, por exemplo, a participação da Europa na fatia, na pizza do PIB global era 30%. Ela caiu a 20%. O próprio Estados Unidos, ele caiu alguns pontos percentuais, né? Não tanto quanto a Europa. Agora, quem ganhou uma grande ascensão? A China. A China participava em 1990 com 3%. Agora, em 2020, ela participa com quase 20%, está em 17%, e já se diz que é 20% em 2025. Né? Então, todos esses corredores de escoar importações, exportações, eles vêm se modificando, e isso altera o comércio exterior como um todo. Né? Toda a cadeia global de valor ela acaba sendo influenciada, principalmente pós-pandemia, né? Tivemos exemplos claros. Pós-pandemia ou fechamento dos canais, ou todo esse impacto que a gente teve aí é um retrato claro disso, né? E que deve só se intensificar, né? As questões culturais, né? Como é fazer negócio com essas outras culturas. A gente falava há pouco ali, você me perguntou das fábricas, dos países, né? Com as pessoas tem muito efeito cultural. Tem um efeito cultural até aqui no Brasil, né? A turma de Manaus, por exemplo, é diferente a forma de trabalhar. E eles trabalham muito bem. Eles são muito trabalhadores. É muito bom estar lá, né? Foi se construindo uma cultura lá da Zona Franca de Manaus, mas eles têm as características deles, que tem que ser respeitada. Né? O tipo, por exemplo, de refeição é diferente no Nordeste, né? A tradição, os feriados. E a mesma coisa o comércio exterior com os outros países, né? Com a negociação. Né? E até voltando no ponto do benchmark, você vê que, você falou sobre alguns benchmarks que você tem internacional. Você vê que essa cultura do benchmarking ela é mais fácil fora? Ou vocês têm também esse mesmo acesso a indústrias brasileiras, mesmo que não do mesmo segmento? Como que você vê essa cultura de compartilhar conhecimento entre a indústria? Eu não vejo muita barreira, não. Né? Eu acho que tem empresas que são mais fechadas, que não querem compartilhar. Mas acho que o network é importante, né? Quando você conhece a pessoa e que você tem um acesso e diz, poxa, posso te fazer uma visita? Queria conhecer tal coisa. É tão bom quando a gente conhece a pessoa, é mais fácil de chegar, mais fácil de entrar. Né? Acho que isso é uma coisa importante. Mas eu não vejo muitas dificuldades. E o benchmarking é isso. Né? Você pode fazer no seu segmento, por exemplo, aqui no Brasil eu não faço no meu segmento. Até por uma questão ética, eu não me sinto à vontade. Agora, no exterior, a gente não tem ameaça. A empresa com quem eu faço benchmarking, eu admiro muito, eu acho que eles são muito bons no nosso segmento e eles sabem que a gente não tem a missão de colocar uma fábrica lá na Itália. E eu também sei que ele não tem a missão de vir aqui no Brasil e colocar uma fábrica aqui. Então, a gente consegue ter um nível de conversa e detalhamento de tecnologia, que às vezes é uma coisa mais difícil, num nível bastante intenso. Mas aqui, por exemplo, você pode fazer benchmarking com outras empresas que não são do teu segmento. Ou na tua cadeia de fornecimento. Você pode fazer com um fornecedor seu. Né? Você pode ir mais a fundo numa questão com um cliente seu.
ou com uma empresa completamente diferente, mas que, por exemplo, tem os seus dilemas em gestão de pessoas, que tem os seus dilemas em saúde e segurança, em meio ambiente, né? Estratégias de marketing. Acho que tudo isso é aberto e pode ser feito. Acho que é muito benéfico. E compartilhar faz o próprio ecossistema crescer como um todo, né? Não é uma coisa de só... Eu penso que já passou aquele momento de que eu tenho meu conhecimento para mim e eu vou crescer sozinho. Hoje, crescer sozinho não faz mais sentido, né? Não. Tem coisas que, inclusive, você precisa promover que o mercado cresça. Para você crescer junto nesse mesmo movimento. Às vezes, ser o early bird, ser o early adopter, né? Quem adota a primeira tecnologia é uma barreira. Sim. Porque às vezes você precisa de uma norma, ou numa licitação você precisa ter concorrência para você participar. Às vezes quando você está muito sozinho, você é muito inovador, você não tem tanto espaço, né? Claro, também tem uma coisa ruim que às vezes você investe muito em uma tecnologia e depois chega alguém que copia, né? Isso é ruim, mas a concorrência ela é sempre saudável. Ela é sempre saudável. Muito legal. E para a gente se encaminhar já para o nosso encerramento, queria que você pudesse apontar como que você observa o futuro da indústria de embalagem, quais as tendências, tem algo que está no hype aí das conversas que você pode compartilhar com a gente? Acho que tem muita coisa, mas antes disso, deixa eu te falar uma coisa bem importante. Quando você me perguntou de estratégia, eu foquei muito na estratégia do negócio. Mas eu quero dizer também que nós temos uma estratégia ESG, né? De governança social e ambiental. E eu queria convidar vocês a conhecerem o relatório de sustentabilidade da Termotécnica, que ele recém foi lançado, está lá disponível no site, 23, 24, né? Como eu falei, a gente faz a cada 2 anos. Então, a nossa estratégia, quando a gente fala de governança, nós estamos falando de perenidade do negócio. E o que a gente tem ali como perenidade? Olha, tem ética e conduta, tem fornecimento responsável, tanto do que a gente compra, quanto do que a gente fornece aos nossos clientes, e tem inovação empreendedora, inovação sustentável. Então, toda a nossa pegada de inovação, nós temos várias patentes, né? E a gente acredita que tem que ser empreendedora, tem que ser sustentável, aquela que é capaz de gerar resultado. Aí a gente tem o pilar social, que é o de valorização das pessoas. Então ali a gente tem igualdade de oportunidade, tem inclusão, tem saúde e segurança e tem as comunidades vizinhas, né? Todo esse nosso entorno, o quanto ele é importante para a gente. E, por último e não menos importante, a parte ambiental, que para nós se chama circularidade e descarbonização. Então, o que a gente tem ali? A economia circular, que eu explorei bastante. Sim. Mas a gente tem o baixo carbono, toda a parte de transição energética, economia de baixo carbono. E já respondendo a próxima, eu acredito que esse é um tema quente. Economia circular é um tema quente para todos. E na maior parte das indústrias, economia circular, pensar nos seus produtos e fazer esse retorno e essa nova vida. A transição energética é um tema muito quente. Sim. E a Termotécnica é uma referência nesse sentido. Eu não explorei aqui contigo, mas a gente vem numa redução da pegada de carbono muito destacada. Nós reportamos as nossas emissões no CDP, no Carbon Disclosure Project. Desde 2020 nós fomos solicitados por um cliente, uma multinacional sueca, nos pediu isso justo no ano da pandemia. Foi um trabalho hercúleo, foi difícil. Bacana. E aí nós temos uma estratégia muito apreciável, porque nós tivemos uma grande redução das emissões, e as emissões se fala do escopo 1, que é a geração de energia dentro da própria empresa, a escopo 2, que é a energia que você compra, a energia elétrica, e a energia 3, que está mais relacionada à logística, à movimentação de produtos e outros fatores mais. Mas no escopo 1, nós temos uma jornada de mais de 90% de redução das emissões. Por quê? Porque nós investimos numa transição do combustível das nossas caldeiras. No passado eles eram óleo, e hoje todas as nossas caldeiras principais, elas queimam cavaco, eles queimam biomassa, né? Cavaco de eucalipto, de pinos, pallets,
que são descartados. Por exemplo, em Manaus a gente foca em pallets, em Petrolina a gente tem algumas regionalidades, né? A biomassa vem muito das podas de manga, etc. Legal. Então isso nos ajudou a reduzir emissões de carbono. O segundo passo, a gente também tem uma jornada muito legal, que é da energia elétrica, de redução de mais de 99%. Caramba. Por quê? Porque a gente foi para o Mercado Livre, isso é estratégia. A gente foi comprar energia só de fonte renovável. E aí, no CDP, nós crescemos muito a nossa nota. Nós somos agora uma empresa B, o conceito começa em D. No primeiro ano que a gente era D, e a gente veio numa jornada, a gente cresceu para B. Fomos B em 2023 e em 2024. A média da indústria mundial, falando em benchmarking, é C. Tanto no nosso segmento, quanto aqui na região, como a indústria como um todo, de todos que reportam no CDP. Então isso também nos dá bastante orgulho, né? A gente sabe o que precisa fazer para CA, a gente precisa ter auditorias externas, independentes, isso custa bastante dinheiro, e eu sou muito de fazer as coisas com recursos internos. Isso promove muito conhecimento interno, promove conhecimento para a equipe, e aí a gente colocou como nossa estratégia, não, nós queremos ser B. A gente sabe quanto falta para chegar no A, mas se a gente for B, ainda a gente está acima da média da indústria mundial e está valendo muito, porque é muito difícil ser B. Então, isso é também um case de estratégia. Muito, muito. E ainda dentro desse pilar do ambiental tem a eficiência operacional, que é fazer dentro das nossas fábricas cada vez melhor, consumindo menos recursos, menos água, gerando menos emissões, todo esse trabalho. Então, eu queria falar um pouquinho dessa estratégia ESG, porque eu acho que é fantástico. Eu entendo também. que isso já responde muito a pergunta. Porque, primeiro, já tem um relatório pronto que dá essa visão, que eu imagino que esse relatório é o que traz o que vocês estão também valorizando. Sim. E, consequentemente, reflete no que está nas cabeças das discussões. Exato. Então, traz temas super quentes, né? Assim como o desafio, por exemplo, ali a gente abre o capítulo ambiental falando do pacto da ONU, lá do Acordo Global dos Plásticos, que não chegou num consenso, né? Já teve algumas reuniões, alguns países querem banir, outros dizem não, eu preciso, eu tenho trabalhos sociais, eu tenho toda uma cadeia que se move em relação a isso, né? Uma discussão mais equilibrada. Tem o próprio Fórum Global da Economia Circular, que aconteceu pela primeira vez na América Latina e foi em São Paulo, foi recente. Então são temas muito atuais, temas quentes, e registra a nossa jornada, né? E tem lá um desafio do que a gente quer fazer aí para o próximo ciclo. Uhum. E te respondendo aqui as perguntas mais próprias, eu acho que tem temas muito, muito quentes aí para a indústria, para todos, para a educação, que é o tema da inteligência artificial, né? E eu acho que ele surgiu ali em 2022, 2023. Em seguida veio a inteligência artificial generativa. E agora tem novidades, né? Estamos falando de agentes. Uhum. E o futuro vão ser as fábricas de agentes, que vai ter um potencial 20 vezes maior do que é a inteligência artificial. Porque hoje a gente usa muito o ChatGPT, o Copilot, ou seja, nós estamos trabalhando de forma horizontal. Sim. Mas qual que é o desafio da indústria? Trabalhar de forma vertical. É fazer transformação nos processos. E isso vai acontecer. Então, assim, nós estamos diante de uma nova revolução. Nós estamos diante de um terremoto de magnitude 9. A gente vai mudar completamente. E isso é certo. E é super desafiador. Então, acho que para as operações vai ter muita coisa, vai ser muito dinâmico. Então, nem na indústria do EPS fugimos da inteligência artificial. Não. Ela vem aí para marcar uma nova era. Uma nova era. Em todos os sentidos. Né? Todos os sentidos. Excelente. E, bom, olhando para esse cenário, a tua visão de diretora e executiva, o que você acha que os líderes precisam desenvolver para poder lidar com esse cenário que está aí, não só se desenhando, já se apresentou para a gente, mas cada vez mais complexos?
para resolver esses problemas Sim. cada vez mais complexos? Olha, os líderes têm que estar muito atentos às tendências, aos sinais, precisam ter uma boa rede de articulação, né? Tem que estar muito aberto, conversando com muita gente, com gente muito diferente. E os líderes, para fazer transformação, transformar as pessoas, né? Tem que estar muito atento com as suas equipes, tem que estar investindo nas suas equipes, para que elas estejam preparadas para lidar com esses novos desafios, com essas novas realidades. Excelente. Bom, queria agradecer muito a sua presença. Poderia ficar conversando com você, acho que o dia inteiro, de tanta coisa bacana que você trouxe aqui para inspirar a gente, né, e fazer a gente se mover também. Acho que o inspirar só não é o suficiente, a gente precisa se mover. Né? Queria que você pudesse deixar uma última mensagem, alguma outra questão que você gostaria de compartilhar com a nossa audiência. A palavra é sua. Nossa, eu quero dizer também que foi um prazer. Acho que a gente poderia ficar aqui por horas e horas conversando, né? Obrigado. Eu me empolgo, eu gosto muito do que eu faço. Todo dia é uma alegria. Então, o que eu posso deixar de mensagem aqui é que também procurem olhar o lado bom das coisas, né? Nem tudo, às vezes, é perfeito, nem tudo é da forma que a gente quer, da forma que a gente espera. Mas, às vezes, a gente tem que olhar o copo meio cheio e não meio vazio, né? Faz parte do processo. Então, o que eu quero dizer é que mesmo diante desse turbilhão todo, que a gente se mantenha otimista, confiante, atento, porque pode ter muita oportunidade. Tem ameaças? Tem, mas pode ter muita oportunidade, né? Aquela máxima, né? Diz que o dinheiro não acaba, o dinheiro ele só troca de mãos. Então, assim, os negócios eles estão aí, eles vão continuar acontecendo, eles podem ser diferentes. E eu acho que cabe a capacidade de cada um estar atento e se reinventando, né? Excelente. E com essa mensagem a gente finaliza o nosso episódio. Agradeço muito você que nos acompanhou até aqui. Se você se sentiu inspirado ou alguma coisa fez com que você pensasse diferente, deixa aqui no comentário para a gente poder também trocar uma ideia. Compartilhe o episódio, compartilhe os nossos cortes também no Instagram com pessoas que também podem aproveitar dessa mensagem, podem se inspirar com essa história, da mesma forma que a gente que chegou até o fim também se inspirou. E até o próximo episódio. Até mais. Tchau.